universal. Ambos dizem a mesma coisa, isto é, não se comunicam os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Eu vejo com muito bons olhos, louvo essa reforma que foi feita no artigo 39, via justificativa, concordo com ela no sentido de que o artigo 39 é incompatível com o Código Civil, porque os proventos do trabalho de cada cônjuge, leia-se proventos igual a rendimentos, ganhos do trabalho pessoal de cada cônjuge, não se comunicam. Ora, o autor é um trabalhador, os direitos patrimoniais de autor são os seus ganhos. Os direitos patrimoniais não se comunicam. O que pode comunicar-se são os rendimentos. Creio que a lei deve continuar fazendo essa diferença entre direitos patrimoniais e rendimentos. Os direitos patrimoniais não se comunicam. Óbvio que não se comunicam, porque se comunicassem, o autor teria que pedir outorga uxória ou outorga marital para celebrar contratos. Mas isso não ocorre, os direitos patrimoniais são do autor criador da obra. O cônjuge pode participar dos rendimentos, mas se isso for disposto expressamente em pacto antinupcial. Se não for disposto, nós entramos na regra comum. Qual é a regra comum? Os ganhos do trabalho não se comunicam. Eu proporia apenas uma redação mais concisa, mesmo porque a justificativa só considerou o regime da comunhão parcial, esqueceu-se da comunhão universal. Se alguém quiser casar pelo regime da comunhão universal, nós todos sabemos que é preciso fazer pacto antinupcial. Mas, se nada for disposto quanto à comunicação de rendimentos, não vai haver esta comunicação. Eu penso que esse artigo 39 poderia ser redigido da seguinte forma: os direitos patrimoniais do autor não se comunicam, salvo quanto aos rendimentos. E assim nós resolveríamos a questão. Bem, eu só quis invadir esse pedaço da parte do Dr. Newton. Não sei se ele gosta desse tema, regime de bens e direito de autor, mas eu gosto. Então, desculpe, professor Newton, ter invadido a sua seara, a sua área hoje, porque a área é de nós todos. Eu volto a dizer que eu não vejo uma compartimentação absoluta entre direitos morais e patrimoniais, e sobre isso nós devemos pensar bastante. E creio que, voltando a um subtema, eu tenho 5 minutos, 2 minutos, sobre as limitações do direito de autor, que também tem a ver com o nosso painel. Não existe interpretação que não seja sistemática. Eu assisti com muita atenção a palestra do nosso querido professor Ascensão, mestre de todos nós, mas eu quero dizer que eu vejo com cautela a proposta de cláusula geral quanto às limitações. Sendo o direito de autor no direito e garantia fundamental, a interpretação deve ser restritiva, como bem pontua, acentua o professor Canutilho, também um caríssimo professor português, a quem todos nós admiramos, juntamente com a admiração que temos pelo professor Ascensão. Sendo direito e garantia fundamental, diz o professor Canutilho, a interpretação deve ser restritiva, em trabalho recente que ele escreveu sobre direito de autor. Eu penso também que a interpretação deve ser restritiva. Então, eu temo um pouco a inserção de cláusulas gerais. Bem, essa é apenas uma meditação minha, que deve, evidentemente, ser aprofundada no painel específico das limitações. Bom, termino aqui a minha intervenção dizendo que eu só conheço pequena parte da lei, então a minha interpretação aqui não é definitiva, é provisória, porque eu aprendi e ensino que a interpretação deve ser sistemática.
Então, se houver falhas, os senhores nos perdoem a todos nós palestrantes, porque, infelizmente, nós não conhecemos o inteiro teor da lei. E, com essas limitações, eu pude fazer esta apreciação desta lei, que eu vejo como uma iniciativa louvável do Ministério da Cultura, a quem eu muito respeito, mas nós gostaríamos que todos esses assuntos fossem mais amplamente debatidos, para que nós cheguemos a um consenso possível em matérias polêmicas. O projeto de lei que resultou na lei de 98 foi amplamente debatido. Nós tivemos vários projetos substitutivos e todos pudemos nos manifestar. Eu lembro até que o deputado José Genuíno, que é do Partido dos Trabalhadores, que é do partido do nosso presidente, apoiou bastante o projeto, porque, na verdade, o autor é um trabalhador. Então, o Partido dos Trabalhadores apoiando o projeto faz todo sentido. O autor é um trabalhador e é dessa forma que eu vejo o direito de autor. Muito obrigada a todos. Nós agradecemos as colocações da professora Silmara, e como nós colocamos pela manhã, nós estamos, na verdade, continuando um processo de discussão em cima de ideias, a partir de uma lei. Acho que o objetivo, justamente como bem colocou a professora, é nós aperfeiçoarmos, enfim, esses princípios, e buscarmos também na academia, né, as mentes iluminadas, como a professora Silmara. Nós agradecemos muito, acho que as contribuições dela, e que, naturalmente, a partir do momento em que nós redigirmos o relatório, nós encaminharemos isso às autoridades competentes. Eu passo a palavra ao professor Newton Silveira, que vai fazer uma abordagem da parte patrimonial do direito do autor, que é um pouquinho mais extensa. Professor Silmara, talvez seja mais extensa, mas menos importante. Não é? Mas pode invadir à vontade, professor Silmara. Exceto um ponto que nós não concordamos, que quarto de hotel é ambiente privado. Aí, para invadir, precisa pedir minha autorização. Mas essa é uma briga que eu tenho com o ECAD e não com Vossa Senhoria. Obrigado, Manuel Pereira dos Santos e Marcos Vakovics, pelo convite. Cá estou. Meus cumprimentos ao ministro Carlos Matias e professor Oliveira Ascensão, mestre de todos nós. Para contrabalançar a referência ao professor Canotilho, eu quero começar com uma referência ao professor Remédio Marques, num artigo dele que foi publicado na revista Direito de Coimbra, que serviu de base para um curso de pós-graduação inteirinho que fiz, e que tem o título desta conferência. Não é exatamente essa, não, esse é o painel, mas a propriedade intelectual e interesse público. Um artigo muito bem trabalhado e muito bem feito. De modo que eu quero tratar mesmo dessa história do público e do privado. Nós sabemos, e todos sabem aqui, que as comunicações imateriais protegidas pelo direito de autor são as privadas e não as públicas. Sob o sentido de público e privado, eu sugiro a leitura do professor Walter Moraes, que foi do departamento da professora Silmara, eu também fui do departamento de Direito Civil, na nossa Faculdade de Direito da USP. Se chama, o trabalho dele, tese de cátedra, de concurso de cátedra, de titular, Posição Sistemáticas dos Artistas, Intérpretes e Executantes, publicado pela Revista dos Tribunais, em 1973. Então, parece fora de discussão, e esse é o tema que eu quero, principal. Depois eu trarei um pouquinho as outras alterações sugeridas pelo Ministério da Cultura, mas eu acho que esse para mim, já que cá fui convidado, é o essencial, o que é público e o que é privado. Então, parece assente que, quanto a comunicações imateriais, transmissões, etc.,